Eric, será que essa alta do mercado cripto não é só mais uma armadilha para o preço cair ainda mais? Bom, no vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta. Se nós realmente estamos indo em direção a uma armadilha no mercado de cripto, né, com essa alta do Bitcoin e também de algumas altcoins, ou se não, se estamos saindo de fato do mercado de baixa para o mercado de alta. Se você gosta desse conteúdo, já deixa o like aqui embaixo na confiança ou espera até o final do vídeo para ver se te ajuda de alguma forma e aí sim no final você deixa o like. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Temos aqui o gráfico do Bitcoin, onde desde outubro que ele bateu o seu topo histórico lá nos 126 mil dólares, ele vem sofrendo grandes correções. Lateraliza por um período e ele costuma subir um pouco antes de cair ainda mais. Dessa forma é natural muitas pessoas acreditarem que nós lateralizamos, estamos subindo agora, passando dos 80 mil dólares, né? E muitos falam que essa é a armadilha para o preço cair ainda mais. Mas já existem algumas coisas nesta fase atual que divergem das outras, né? Que trouxeram sim altas para depois o preço cair ainda mais. Então olha só, voltando aqui no gráfico da Quantifier, inclusive tem o link da corretora aqui na descrição, podemos ver já claramente que o Bitcoin ele tinha essa linha de tendência de baixa traçada por essa linha branca aqui e ele rompeu já fazem aí cerca de 3 semanas. Na semana de 20 de abril, o Bitcoin ele rompeu essa linha de tendência de baixa, testou como suporte na semana seguinte, fez uma correção, na semana seguinte caiu até os 74.800 e essa semana já abriu em alta, né, em rompimento aqui das últimas semanas para continuar subindo. Bom, Eric, beleza, mas eu lembro que nos últimos vídeos você disse que essa é uma região aí um pouco perigosa, né? A região dos 80.500 era uma região extremamente perigosa e você está correto. Porque olha só, essa é uma região extremamente importante porque é exatamente onde foi o último fundo da grande correção do Bitcoin. Nessa queda, muitas pessoas acreditaram que os 80.500 eram fundo do BTC, as pessoas compraram aqui, compraram em toda essa região, só que depois ele entregou mais essa onda de baixa e existem muitas pessoas presas nessa faixa de preço aqui, entre 80.000 e 94 mil dólares, né? Que está no prejuízo e está rezando para que o preço suba para ele sair no 0 a 0. E essa é a região conhecida como a zona dos arrependidos. As pessoas que compraram lá em cima o Bitcoin quando estavam eufóricas, né? Ou acreditando que já era fundo, deram all-in naquela região e agora estão amargando prejuízo já há vários meses. Nesse indicador nós temos o preço médio dos investidores de curto prazo, né? Os mais arrependidos são esses, aqueles que estão com preço médio ali na casa dos 80 mil dólares. Se eu der um zoom aqui nesse indicador, podemos ver essa linha vermelha, onde o preço médio dos investidores de curto prazo ele vem diminuindo, isso é normal à medida que o preço do Bitcoin vem caindo, né? As pessoas vão fazendo novas compras, esse preço médio cai. Existem pessoas que compraram Bitcoin e estão com preço médio lá nos 102 mil dólares, que seria o topo, né, desse indicador, mas também existem pessoas que estão com preço médio ali nos 64 mil dólares e fizeram uma compra excelente. Agora nós estamos na região decisiva, quando o preço ele passa da linha média vermelha, ele passa do preço médio dos investidores de curto prazo. Nessa fase, alguns investidores ficam no 0 a 0, porque é um preço médio, outros começam a ter lucro e começam a vender suas posições, porque eles só queriam sair no 0 a 0, se saem com um pouquinho de lucro, melhor ainda. Então eles começam a vender agora. Por isso essa acaba sendo a principal resistência para o preço do BTC. E quando você é um investidor um pouco mais maduro, né, você evita comprar resistências, né, porque tem um risco maior e procura sempre comprar em suportes. Só que uma coisa bem interessante que acaba acontecendo nessa fase, né, depois de um longo período de baixa, e quando ultrapassamos essa linha vermelha, nós de fato podemos estar entre o fim do bear market e início de um novo bull market. Foi exatamente o que aconteceu em todos os ciclos. Voltando lá para o ciclo anterior de 2020-22, quando entramos aqui no ciclo de baixa, ó, repara aqui na parte inferior do gráfico, quando nós estamos dentro dessa linha azul, aqui embaixo nesse indicador, muitas pessoas costumam estar no prejuízo e também costumam ser as melhores regiões de início de DCA e compra de Bitcoin. Quando esse indicador ele começa a inverter e subir, né, e passa da linha azul para a linha laranja, os investidores começam a ter mais lucro geralmente. E foi exatamente essa transição que marcou ali o fim do bear market, quando o Bitcoin bateu ali, ó, 15 mil dólares, o indicador ele já estava subindo, né? E quando nós iniciamos um novo ciclo de alta, o Bitcoin saiu dos 15 mil dólares para os 24 mil dólares, quase batendo a linha tracejada, depois corrigiu mais uma vez, testou a região dos investidores de curto prazo
para ter o seu impulso de alta e continuação do bull market. Aí depois dessa fase, o indicador levou muito tempo para voltar abaixo aqui da linha azul. Então já podemos ver semelhanças bem claras, ó. Quando o Bitcoin ele bateu 60 mil dólares, esse indicador bateu fundo. Desde então ele vem subindo e agora recém passou da região de um ponto e está na faixa laranja, o que de fato pode marcar o início de reversão para um bull market, né? Que é quando o Bitcoin ele fica acima da linha vermelha. Para aqueles que compraram abaixo da linha vermelha, agora estão procurando por regiões de realização. O ponto ideal de venda, né, é o mais próximo possível dessa linha tracejada superior que está ali nos 102 mil dólares. Mas antes, né, para aqueles que estão de fora, perderam todo o movimento de alta e estão arrependidos, com sentimento de FOMO, né, de ter perdido o movimento do Bitcoin e querem comprar agora, vale a pena esperar um pouco e analisar com mais calma a situação do Bitcoin. Porque como ele se encontra na principal resistência dos 80 mil dólares, a região de risco já aumentou bastante para se fazer compras agora. Ainda é bem possível ver o preço do Bitcoin atingindo aquele alvo que eu citei já algumas semanas atrás, buscando aqui a região dos 90 a 94 mil dólares, né, que seria aquela barra institucional que iniciou o movimento de baixa, inclusive, ó, essa linha azul. Então ainda tem o potencial de ver o Bitcoin subindo mais 16% nas próximas semanas, só que depois que ele atingir esse alvo, pode ser que ele enfrente mais uma onda de correção, né? Ele pode fazer isso daqui, retestar aqui a região dos 74 e depois fazer o impulso de alta, ou até mesmo existe aquela tese em que ele retesta essa região e depois entrega mais uma perna de baixa, o que eu acho já bem mais difícil de acontecer essa tese 2. Mas a tese número 1, ela é bem mais plausível. Então, para aqueles que estão de fora querendo entrar agora, já não está mais tão interessante assim nesse momento. E para aqueles que estão compraram junto com a gente no 62, no 65 e no 70.500 mais ou menos, né, que foi a última região que a gente realmente viu um bom momento de compra, agora já estamos em fase de procurar vendas, né? Já estamos num ponto de realização, essa resistência, e possivelmente ainda vamos ver o Bitcoin subindo um pouco mais, o que vai dar mais margem para realizarmos mais lucro ainda. Então, para aqueles que têm paciência, novas oportunidades vão aparecer dentro de algumas semanas ou possivelmente alguns meses, tá? E saiba que sim, nós estamos em um período de alta. Esses períodos, né, que são momentos aí de alta, costumam durar de 30 a 90 dias no Bitcoin. Então pode ser que até junho desse ano nós vamos ver o Bitcoin ficando mais caro. Depois pode ser que a gente entre em outra janela de baixa que dura de 40 até 180 dias. Aí o preço ele volta a ficar mais interessante para compras. Só tem que ter paciência para você não comprar e ficar preso em topo, mas também tem que ter coragem para comprar nos momentos que ninguém quer comprar, como aconteceu há 45 dias atrás, onde quase ninguém estava querendo comprar Bitcoin ou algumas altcoins. É fazendo esse tipo de coisa que você vai ver o seu patrimônio crescendo ao longo do tempo. É isso que nós estamos fazendo e aplicando lá dentro da comunidade do RCC, que é a minha comunidade de alunos do meu treinamento. E, inclusive, isso não serve apenas para Bitcoin, mas também para todo o mercado de ações, que também está num momento de alta bem interessante. Outra coisa interessante dessa fase atual é que mesmo com essa alta, existem investidores realizando prejuízo. E isso é marcado por esse outro indicador, ó, lucro e perda realizada. E nós podemos ver aqui, ó, houve esse pico de realização de prejuízo quando o Bitcoin caiu para 60 mil dólares e agora que o Bitcoin vem subindo nessas últimas semanas, apareceu mais uma fase aqui de realização de prejuízo. Esse tipo de padrão costuma aparecer só no final de um bear market, assim como aconteceu aqui nesse último ciclo de baixa. Nós tivemos um pico de realização de prejuízo, né? 15 bilhões ali, ó, de prejuízo realizado. Nesse ciclo tivemos 13,6 no pico de realização de prejuízo. Depois esse prejuízo foi caindo cada vez mais à medida que o preço ele foi subindo, porque muitos investidores que compraram no meio das correções e ainda viram seu patrimônio desvalorizar e derreter, estão traumatizados e com medo de acontecer mais uma armadilha e o preço cair rápido de novo e ele ficar no prejuízo mais uma vez. E aí quando o Bitcoin ele dá essa alta como ele está fazendo agora, a pessoa ela aceita um prejuízo um pouco menor, mas ainda vende no prejuízo. Geralmente costuma ser uma péssima decisão. Então aqui no ciclo passado, ó, tivemos o pico de prejuízo, esses prejuízos foram diminuindo à medida que o preço ele foi subindo. As pessoas ainda aceitavam prejuízo, mesmo com o Bitcoin iniciando um novo ciclo de alta, até que nós voltamos a picos de realização de lucro, que aí sim são os momentos mais perigosos de se comprar. Então dá para ver que nós estamos indo para uma transição, assim como aconteceu nesta fase aqui de formação de fundo lá de 2022. Nós estamos entrando na fase de transição. E saiba que mesmo aqueles que não compraram Bitcoin antes dessa alta, o mercado
mercado vai dar novas oportunidades de entrada e novas oportunidades de compra. Não fique com aquele sentimento de que você perdeu a oportunidade da vida. Mas lembra que não foi por falta de aviso. Durante todo o mês de fevereiro, mês de março, a gente falou que estava em fase de compra, era região de acumulação, região de compra. Agora já estamos numa fase que é muito mais arriscado comprar. Bom, mas uma coisa interessante que está acontecendo com essa alta do Bitcoin é que à medida que o preço sobe, mais pessoas abrem short apostando na baixa do mercado. Então aqui nós podemos ver que em todos os time frames aqui, ó, tempos gráficos, ó, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas e 1 dia, o número de pessoas apostando na baixa, né, dentro do mercado está maior do que o número de pessoas apostando em alta. Isso costuma ser um combustível para fazer o preço subir ainda mais, né? A principal região hoje para ser liquidada está ali nos 81 mil dólares no BTC. O único problema é que se ele continuar subindo, por enquanto vai ser uma alta sustentada pelos mercados futuros e não por compras spot de verdade. Porque essa semana, por exemplo, nós não tivemos compras tão relevantes assim no Bitcoin. São as compras spot que acabam sustentando o preço, enquanto as liquidações de short ou de long elas trazem a volatilidade, mas não sustentam tanto assim os preços. E um problema que voltou a assombrar os mercados é esse daqui, ó, o preço do barril do petróleo voltando a subir com a piora mais uma vez da guerra lá dos Estados Unidos e Irã. Com isso, a expectativa futura da inflação é de que ela vai subir mais uma vez lá nos Estados Unidos. Tanto é que vários investimentos de renda fixa estão subindo à medida que o preço do petróleo sobe também. Isso acaba sendo um problema para os próximos meses para que essa alta continue saudável e sustentável no Bitcoin. Lembra que eu falei que os momentos de alta do Bitcoin duram de 30 a 90 dias, já se passaram 35 dias e ainda temos espaço para subir um pouco mais. Agora, quando olhamos para as altcoins, como por exemplo o Ethereum, elas estão um pouco mais lentas do que o próprio BTC, mas também em direção a buscar as suas principais resistências. Ali o Ethereum, ele está em direção aos 2.600 dólares, que é a sua principal resistência. Passou dessa faixa aqui, aí ele tem um caminho praticamente livre até os 3.300 dólares. E quando o Ethereum sobe, as altcoins que estão correlacionadas com ele, né, por exemplo aqui a Pendle, também acabam subindo, né? Então ela também está dentro desse momento de alta, né? Já está subindo há 26 dias, entregou praticamente 100% de alta e ainda tem uma expectativa de continuar subindo pelo menos até a região ali dos 2,40. Ela já passou pelo primeiro alvo de realização de lucro nosso, que seria aqui embaixo, e agora está indo em direção ao segundo alvo de realização de lucro. Então existem algumas altcoins que também estão nesse momento de alta que não vai durar tanto tempo assim. Só tomem cuidado mais uma vez com o FOMO, medo de perder as oportunidades, esperem recuos para aí sim fazer compras mais saudáveis e mais tranquilas e não acreditem que qualquer cripto ou qualquer altcoin vai subir nesse momento. Bom, para aqueles que querem negociar criptos e estão vendo esse momento de alta que pode durar ainda mais uns 60 dias, é possível negociar aqui dentro da Quantifier, tem o link na descrição e vindo aqui ó, na aba de pesquisa de ativo, vocês podem procurar por cripto. Assim você já pega todas as criptos que existem aqui dentro, né? Algumas já subiram bastante, outras recém foram listadas, por exemplo a Virtual, uma altcoin que foi recém listada aqui dentro, né? No último momento de alta ela subiu bastante, né? Mas agora também está no momento de queda mais intensa, fez o fundo lá junto com o Bitcoin e já subiu 70%. A Unic é o token de corretora descentralizada, está aqui no suporte principal dela, que é a região dos 3,30, né? Também pode iniciar um momento de alta junto com o restante do mercado, mas o Ethereum precisa voltar a subir para que volte a ter interesse dentro da Uniswap. Também está bem subvalorizada, né? Mas lembrando, sempre é importante ter o gerenciamento de risco. Outra altcoin que muita gente gosta, né? XRP está num período lateral há bastante tempo e pode estar tentando voltar a retomar altas. Só que ela, diferente do resto do mercado, sobe um pouco mais atrasada em relação ao Bitcoin. Aqui dentro também temos outras, né? Por exemplo, a Zcash, que subiu bastante no ano passado, ó, mais de 1.600% de alta, corrigiu bastante também, ó, 76% de queda e agora está tentando voltar a subir. Junto com o Bitcoin, ela já fez fundo lá no dia 2 de fevereiro e subiu 122%. Está tentando começar a subir. Lembrando que o risco, né, é sempre maior nesse tipo de moeda. Bom, mas para negociar todos esses ativos, tem o link aqui na descrição. Então, no geral, sim, nós estamos num momento de alta que pode durar ainda mais 60 dias. O risco de entrar no Bitcoin já está bem maior no curto prazo, né? Para quem comprou lá atrás, agora é manutenção das posições
vendas em regiões estratégicas, para depois se reposicionar também nas regiões mais estratégicas possíveis. Para quem está com FOMO, eu aguardaria um pouco mais, né, alguns meses aí para ver novas oportunidades de entrada mais pesada em Bitcoin. No curto prazo até dá para tentar buscar ali os 90, 94 mil, mas o risco-retorno já não está tão favorável assim. O ideal seria aguardar essa alta terminar, esperar um novo recuo e aí sim se reposicionar para aqueles que perderam o movimento de alta. Sobre as altcoins é sempre bom tomar bastante cuidado com o gerenciamento de risco, mas dentro desses períodos de alta é possível se expor em algumas e pegar ali 50%, 100% de alta ou até mais, mas sempre realizando lucro e gerenciando bem esse ativo. Mas aproveita e deixa aí nos comentários o que você está fazendo com a sua carteira, já está vendendo, não está? Acha que é armadilha para a gente cair ainda mais? Comenta aí que eu quero saber. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal ativando o sininho das notificações e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!